E a mensagem que Deus colocou no meu coração hoje, irmãos, é 2016, o ano da palavra. O ano da sã doutrina. O ano da palavra de Deus. O ano que a igreja tem. Este é o ano que a igreja tem para se apaixonar pela palavra de Deus. Já deveríamos estar apaixonados há muito tempo. Mas a gente sabe, muitas vezes, que essa correria do dia a dia, essa luta atrás do pão, essas dificuldades todas que a gente muitas vezes encontra, e esses vícios que a gente vai adquirindo, né? De ficar grudado na frente da televisão, vendo lixo, ou o tempo todo preso a um Facebook, trem para viciar aquela desgraça ali, WhatsApp e outras coisas mais. A gente acaba tomando tempo, desperdiçando muito tempo da gente com essas coisas. Tudo isso é muito útil. É muito útil. E eu uso todas essas redes sociais. Nem todas, mas algumas eu uso. Mas o que é certo é que isso acaba tomando muito tempo da gente. E se existe uma coisa que Deus quer da gente, é tempo. A gente gosta de passar tempo com o que a gente ama. Eu saio de casa cedo para trabalhar. Quando está no final do dia, eu já estou acelerado, com muita vontade de voltar para casa. Porque dentro daquela casa, K2 105, quando aquela porta se abre, ali estão as pessoas que eu mais amo. Eu sou recebido pela minha esposa, pelas minhas filhas. Eu quero passar um bom tempo com eles, com elas. Me faz bem isso. Então, se a gente ama Deus, a gente quer passar tempo com Ele. E esse tempo é muito precioso. Há alguns anos atrás, mais especificamente há 20 anos atrás, exatamente 20 anos, foi em 96, eu trouxe uma palavra para a igreja sobre a Bíblia, sobre a meditação na palavra de Deus. E quando eu trouxe essa meditação, eu li para os irmãos uma pesquisa feita nos Estados Unidos sobre a Bíblia, entre evangélicos, entre crentes, pessoas que dizem crentes, e a relação dessas pessoas com as Escrituras. E nessa pesquisa, as perguntas foram muito diretas. Qual é a relação que você tem com a Bíblia? Isso tem 20 anos. Uma época em que nós não estávamos tão dependentes assim desses meios de comunicação, dessas redes sociais que estão por aí presentes. Em 96, um levantamento feito pelo Ministério Zana, mais de 500 pastores de várias denominações dos Estados Unidos, e a pergunta é: por que você acha que os cristãos não leem a Bíblia? E aí esses questionários foram entregues a esses irmãos para que eles pudessem fazer essas entrevistas com membros. E as respostas foram as seguintes: por que os cristãos não leem a Bíblia? 3% não leem porque não entendem. Outros 3% mal sabem ler, têm dificuldades com a leitura. Para 8% não é uma prioridade. Estou falando de membros de denominações evangélicas. 16% não é importante ou relevante para eles a leitura da Bíblia. Não é importante. 20% porque sentem preguiça ou falta de disciplina para a leitura da Bíblia. E 50% porque falta tempo. Estão muito ocupados. Vejam vocês que resultado catastrófico, né? A metade das pessoas responderam que não leem a Bíblia porque não tem tempo. Ou seja, não é prioridade. Consegue ler outras coisas, mas a Bíblia não é prioridade.
E o questionário continua. O boletim da escola dominical para adultos apresentou os resultados de uma outra pesquisa. Aliás, outra pesquisa. 10% dos membros, 20% dos membros nunca participaram das reuniões da comunidade. Estão atrelados, têm nomes, são membros, mas não participam, 20% não participam das celebrações. 25% admitem que nunca oram. 35% admitem que nunca leem a Bíblia. 40% admitem que nunca contribuíram para a igreja financeiramente. Não estão dispostos a contribuir financeiramente. 60% nunca contribuíram para missões. 70% nunca assumem responsabilidades no ambiente eclesiástico. Não querem responsabilidade. São crentes, chamados crentes espectadores. Vão apenas para as reuniões. 85% nunca convidam ninguém para a reunião da igreja. 95% nunca ganharam qualquer pessoa para Cristo. Mas o que surpreendeu no resultado é que 100% deles esperam ir para o céu. Eu, quando li isso aqui, eu guardo esse papelzinho até hoje comigo. Eu nunca vou jogar isso fora. Como seria o resultado de uma pesquisa dessa hoje? Eu acredito que estaria pior, muito pior. Porque o tempo é diferente, o tempo é outro. O tempo é de frieza, de distanciamento mesmo da palavra de Deus. As pessoas não conseguem construir vínculos com este livro. Pessoas que estão frequentando regularmente as comunidades cristãs. Então veja, irmãos, isso aqui teria muita coisa para a gente compartilhar, mas eu não vou entrar nisso aqui, porque o meu foco não é isso aqui. Isso aqui é apenas uma advertência para nós, uma advertência para cada um de nós. Mesmo tendo 50% de pessoas que não leem a Bíblia porque não tem tempo, 70% que não assumem nenhum encargo e responsabilidades na vida da igreja, 85% que nunca convidam pessoas, ou que não contribuem, 40%, 95% nunca ganharam alguém para Jesus. Mas mesmo assim, essas pessoas querem ir para o céu. Eu pergunto aos irmãos nesta noite: como é que a gente pode avaliar o resultado dessa pesquisa, o desdobramento do resultado dessa pesquisa na vida, na qualidade de vida que nós estamos desfrutando no reino de Deus? Qual é a qualidade de vida que nós, como crentes, temos tido? Por que existem tantas pessoas machucadas, feridas, tantos casamentos desfeitos no meio do arraial de Deus? Porque tanta gente envolvida em corrupção, gente pregando, lideranças envolvidas com gente suja, imunda, corrupta. Vocês viram aquela imagem que passou aí? O mundo, o Brasil inteiro viu aquela cena, lá no gabinete de Brasília. O cara levando um dinheiro sujo, dinheiro de corrupção, e as pessoas receberam aquele dinheiro, aqueles homens daquele gabinete, daquele governo. Se eu não me engano, era o governo do Distrito Federal na época. E de repente, aquela cena foi chocante, irmão, porque eu lembro que alguém se levantou e falou assim: vamos orar aqui. Vocês lembram disso? Vamos agradecer a Deus porque Ele molhou a nossa mão. Eu falei, Senhor, sem noção.
que esse pessoal está pensando de evangelho? Só tem um jeito de nós voltarmos para o eixo, só tem uma forma da gente caminhar na direção do céu. É voltar o nosso coração, voltar os nossos olhos, voltar todo o nosso ser para a palavra de Deus. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Irmãos, Deus está falando à igreja muito através da sua palavra. Vocês sabem o que eu estou falando. Eu estou aqui em minhas mãos com o jornalzinho semanal do dia 26 de maio de 2015. Alguém sabe o que aconteceu? Alguém se lembra? A partir do dia 26 de maio, nós começamos a ler, cada reunião do grupo familiar, ler um capítulo da Bíblia e compartilhar um capítulo das Escrituras. Lembram disso, irmãos? Foi exatamente nesta semana, última semana de maio. Portanto, nós estamos há 6 meses compartilhando fundamentos. A orientação é essa. O texto bíblico está aqui. Livro de Tiago, capítulo 1. Foi o primeiro livro que nós estudamos, que a gente leu. E a orientação é essa: lê-se o capítulo, e assim que a gente termina o capítulo, primeiro faz a leitura, a gente compartilha. A igreja tem liberdade para compartilhar o que está escrito. E aí vem as experiências. Eu entendi isso, eu entendi aquilo, perguntas, e a igreja fica ali, comendo, se alimentando, ruminando aquilo que está escrito na palavra de Deus. Esse é o projeto. Assim que nós terminamos de compartilhar, a gente faz o fechamento, lendo, sistematizando, fazendo um fechamento, né, daquele capítulo, e tendo sempre um versículo para a gente memorizar. No meu grupo familiar, 2 meninas se destacaram, 2 crianças se destacaram, memorizaram todos os versículos. Toda reunião nós tínhamos memorização de versículos. Deram um banho na velharia, até no presbítero que é irmão de um cargo lá. Toda reunião elas chegavam com os versículos memorizados e ainda faziam propostas de estudos bíblicos. Teve uma menina que falou assim: nós poderíamos, irmão, toda reunião orar por um país, toda reunião orar por uma nação. Eu falei, que coisa mais linda. Quem que está fazendo isso na vida dessa menina? É a palavra de Deus. E aí eu lembro que numa reunião ela disse que ela estava vendo, né, Luísa? Vendo alguns programas de televisão, é isso? Não. Hein? Ela estava fazendo a leitura de uns textos e ela falou assim: aí, irmão, essa menina deve ter uns... É a Ana, né? Deve ter uns 12 anos, né? Uns 11 ou 12 anos. Ela falou assim: eu estava lendo e eu comecei a perceber que aquela leitura não estava fazendo bem ao meu coração, estava gerando uma série de perguntas, questionamentos e tirando a minha fé da palavra. Eu falei: eu não quero ler essas coisas, eu vou ler a Bíblia. Uma brotinha. E aí o que acontece? A partir de maio nós começamos. Com isso, irmãos, nós lemos exatamente 8 cartas de maio para cá. 8 cartas: Tiago, 1 João, 2 João, 3 João, 1 Pedro, 2 Pedro, Judas e Filipenses. E começamos agora com o Evangelho de Lucas. Foram 8 cartas. E agora o Evangelho de Lucas, que nós estamos lendo versículo por versículo. E coisas que eu fui percebendo nos irmãos. Eu dizia: irmão, quando você começar a ler o texto bíblico, presta atenção, foca os seus olhos e os seus ouvidos no que nós estamos lendo. Quando você for ler, não lê assim: concede o rei, ó Deus, seus juízos. Não. Leia com o coração. Aplique
significa a leitura? O que eu estou lendo aqui é a palavra, é aquilo que foi declarado pela boca de Deus, é o que Deus inspirou a homens a escrever. Pedro, João, nós estamos lendo escritos dos apóstolos, nós estamos firmados na doutrina dos apóstolos, e eles estavam nos ensinando ali, e Pedro dizia: olha, eu fui testemunha ocular, eu vi o Senhor. Isso não vem de fábulas, de lendas, de coisa da mente humana, não. Eu vi o Senhor, eu andei com o Senhor, eu sei o que eu estou falando para vocês. Eu falei: irmãos, nós temos que perceber e beber isso, porque isso é a palavra de Deus. E eu percebi que quando acabava o capítulo, alguns muitos faziam assim: ah, que lindo, que gostoso. A gente podia continuar lendo outro capítulo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente começa a se aplicar à leitura da Bíblia, aquilo traz prazer, traz gozo ao coração do crente. É verdade. O Espírito Santo, ele quer se deleitar em você e com você através. Porque qual é a missão do Espírito? Qual é a missão do Espírito Santo? Ele veio para quê? Jesus falou: olha, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei um outro Consolador. Ele veio consolar. Mas como é que ele nos consola? Com a palavra. É a palavra que consola. Você quer receber consolo assim, fica em transe? Ele não faz com você não, meu irmão. Sabe como é que o Espírito Santo trabalha com você? E consola na palavra. Sabe como é que ele faz? Primeiro ele te exorta. Aí às vezes você tem aquele momento de quebrantamento. Daqui a pouco ele traz uma palavra de consolação. Daqui a pouco ele traz uma promessa. Daqui a pouco você está restaurado. Porque esta é a missão dele. Ele veio para quê? Ele veio para nos ajudar nas nossas fraquezas. Como é que ele vai me ajudar nas minhas fraquezas? Palavra. Porque com a palavra eu vou lembrar, ele vai fazer lembrar, vai trazer à minha memória tudo aquilo que Jesus ensinou. E é através da palavra que eu sou fortalecido. Aí os irmãos liam o texto. Ah, que lindo. Aí começamos a compartilhar. E você sabe que crente tem uma mania de nós de compartilhar. Sair pela tangente, vai lá, não sei aonde, há 50 anos atrás, volta, entra não sei aonde, sobe o morro, desce o morro, e eu fico ali: Senhor, traz o meu irmão de volta, para a gente ficar focado no compartilhar, para a gente aprender, tem muita coisa aqui para a gente comer, Senhor. E os irmãos ficam ali, aí daí a pouco alguém fala: isso aqui eu vi, é o que aconteceu naquela novela. Aí eu vou falar assim: é mesmo? Mas aquela novela também, né? Aí ele comenta a novela. Daqui a pouco eu fico: Senhor. Mas é o livre compartilhar, irmãos. A gente tem que estar ali ouvindo os irmãos, orando e trazendo os irmãos de volta. E outra coisa que acontece com alguns irmãos, costumam não ler a Bíblia. Eles pegam um texto, aí pegam um texto e dizem assim: meu Deus! Você percebe que a pessoa descobriu um tesouro. Ela já está 20 anos na igreja, mas meu Deus, isso está aí. Mas a pessoa não consegue esconder a surpresa, porque encontrou um texto que ela nunca tinha visto. Eu fico olhando, falando assim: tá bom, vamos lá. Mas essas coisas acontecem também, né? Eu lembro que uma vez nós lemos no grupo familiar um texto de provérbio, assim: a criança entregue a si mesma. A justiça está ligada ao coração da criança, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Eu lembro que a irmã fez assim: meu Deus, até isso é na Bíblia. Eu falei: até isso, irmão, tem mais coisa. Gente, mas a Bíblia é muito sábia. Ela ficou maravilhada. Pois é, tem muita gente que não sabe que está escrito, e falando que tem coisa que está escrita que não está. Só tem um jeito: ler a palavra.
ler a palavra, amar. Hoje a minha filha entrou no quarto e estava com a Bíblia. Aí parece que, se bem que elas já perderam um pouco essa vergonha, mas a gente sempre nota que elas entram para fazer hora com a minha cara, para fazer alguma piada, alguma coisa, para provocar o ancião. Aí no quarto, quando elas entram que bate cara com a Bíblia, eu sempre tenho, ou tem um que volta, marcha ré, ou tem outro que fala assim, pai, tá, depois eu falo. Porque aquele momento é o momento que você está meditando. É o quarto de guerra. É o quarto de guerra. É onde você está recebendo nutrientes, alimento para você viver. Irmãos, essa palavra trazer para vocês, porque o Senhor falou no meu coração, tem falado, que este ano é o ano que você vai se apaixonar por este livro que você tem dentro de casa, mas você nunca foi muito familiarizado com ele. Você vai ao culto familiar, você até fala, mas você não descobriu este livro. É verdade. Você pode ter certeza que o que eu estou falando bate com o sentimento nesta hora do seu coração. Você sabe, você tem até a informação, mas você não tem o conhecimento. E se não tiver conhecimento, o diabo vai destruí-lo. Só está firmado quem conhece a palavra. Porque quando você ouve essas fábulas que estão pregando por aí fora nos púlpitos, você fala, isso não está batendo com a Bíblia. Você discerne, você tem, que o Espírito Santo te dá o discernimento dessas coisas. Mas tem que ler a palavra. Hoje nós estamos vivendo a era da informação. Todo mundo, imagina a quantidade de informação que você recebe todo dia. Irmãos, é um negócio assustador. Aliás, o que chega por essas redes sociais, informações, são coisas, tem coisas que chegam a ser o absurdo. E eu vejo pessoas lendo aquilo e reproduzindo aquilo como se fosse verdade. Você recebeu informação pela internet, pelo Facebook, pelo WhatsApp. Pelo amor de Deus, faz primeiro uma pergunta, pelo menos duas perguntas. Primeiro, será que isso aqui é verdade mesmo? Antes de você apertar o dedinho e largar a setinha para enviar. Aperta o dedinho assim para enviar. Eu descobri isso. Me ensinaram. Eu falei, como é que envia esse negócio aqui? Aperta. Aí, agora aperta assim. Lembra, Júlio? Envia. Eu falei, mas é muito fácil esse negócio. E aí a turma está enviando um monte de besteira. Sabe por quê? Não faz pelo menos duas perguntas. Será que isso é verdade? E segundo, qual é a fonte disso aí? Irmãos, só tem uma coisa que não vai falhar. Se você ler um texto e está lá a citação. A citação é a referência bíblica. Aquilo tem uma fonte, chama-se Bíblia Sagrada. Mas o que você colher dessa mídia por aí, essa mídia nojenta e safada, fica de olho. Cuidado. Mídia não gosta de pobre, não gosta de professor, e nem gosta de protestante. 3P que ela não gosta. Tem outros também, mas não vou falar agora não. Mas essa mídia que está aí não gosta da gente. Professores entram em greve. Aí eles falam assim, as crianças não têm o que fazer. As crianças vão ficar analfabetas, porque as babás estão em greve. Que para mim, de professor bom é aquele que é babá. Aliás, eu sou até contra a greve, porque eu acho que a greve não resolve nada. Mas eu percebo o intento da mídia. Quando eles lançam certas informações para inflamar a sociedade, inflamar as pessoas, e você sequer se pergunta, será que isso é verdade? De onde é que vem? Qual é o interesse com a informação dessa aqui?
E aí você passa a sua vida toda murmurando, ruminando e falando de mentiras e fofocas que a mídia fala ou que a TV publica, mas você não compartilha o que você leu na palavra de Deus. Para pensar se é verdade isso. Ou eu estou mentindo, irmãos? Na Secretaria de Educação tem alguns colegas que são crentes. Eu conto nos dedos as pessoas que chegam para mim falando: irmão, eu meditei nesse texto ontem, eu estou maravilhado com esse texto. É sempre trazendo alguma notícia dos bastidores, da rede de fofocas e intrigas que está na rede municipal. Nossa, eu fui em escola tal, estou trazendo uma informação aqui, ó. E aí eu vejo nós, né, os irmãos ali, envolvidos nesse contexto todo. Aí a pergunta que eu faço: por que perdemos tanto tempo com essas coisas? E aí, irmãos, que o Senhor fala ao meu coração: 2016 é o ano que a igreja do Senhor vai se voltar para as Escrituras. E esse processo já começou e ele é irreversível. E eu vou dizer por que ele é irreversível. Primeiro, porque nós começamos há 6 meses atrás. Estávamos desanimados com o nosso semanal. A gente trazia muita coisa. E cada semana era uma mensagem difusa. Jogava para lá, jogava para cá, era para lá e para lá. Era assim? Era aquela correria. E o Senhor nos deu a direção. O povo dele tem que fazer é ler Bíblia. Porque a Bíblia desperta em mim vontade de orar, desejo de orar. Esse é o primeiro. E desejo de buscar a santificação. A Bíblia faz tudo isso. A Bíblia me leva ao arrependimento. A Bíblia me leva à confissão de pecados. A Bíblia me leva à santificação. A Bíblia me leva ao desejo de oração. Pode ter certeza que faz isso. Impossível você ler um capítulo de Provérbios, ler um texto como esse que a Gênesis leu hoje aqui, e você não sentir vontade de orar. Impossível. Porque uma coisa está ligada à outra. É um pacote fechado do Espírito. E aí, irmãos, quando nós começamos, lá em maio, o Senhor nos deu como direção Tiago. E Tiago fala para a gente de algumas contradições que nós, igreja, povo de Deus, a gente tem vivido esses anos todos. Nós e a cristandade de maneira geral. Tiago nos confrontou e desde aquela época o Senhor vem queimando o meu coração a tal ponto que eu não consigo mais passar um final de semana ou uma semana sem pensar seriamente. E tem coisa, irmãos, eu começo a montar às vezes um estudo bíblico e o Senhor fala comigo assim: não vai atrás de comentário, está tudo aqui, está aqui, começa a ler. Aí você vai lendo, irmãos, vai saltando aos seus olhos, vai saltando aos seus olhos. E aí o Senhor nos deu sete contradições que nós crentes temos vivido. E este ano a palavra de Deus vai nos trazer de volta ao objetivo de Deus para nossas vidas, que é a sua palavra. Tiago fala de 7 contradições que nós estamos vivendo e nós não estamos tendo força para superar isso aí. Mas a palavra de Deus vai nos dar graça para isso. Então vejam bem, nós começamos com Tiago, fomos para João, 3 cartas. Quando fomos a Pedro, Pedro nos deu a instrução acerca do nosso retiro. O tema do nosso retiro está em Pedro. Qual é o tema do retiro? Santidade ao Senhor. Quando a gente leu a carta de Pedro,
nós percebemos que ali estava o plano de Deus, que é exatamente falar da santidade de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Ele está escrevendo para anjos isso? Para quem? Para a igreja, povo de Deus, para nós. Nós temos uma visão muito romana do que é santidade, né? Vem do catolicismo romano, daquelas figuras intocáveis ali, aquelas imagens, e na verdade o conceito de santidade de Deus não é esse. Nós somos santificados por Cristo Jesus. Somos santos porque Ele é santo, não porque existe coisa boa em nós, mas porque Ele é santo. E aí o Senhor já nos deu a direção para o retiro, e o retiro vai falar de santidade. Nós vamos trabalhar essa temática de santidade. E o Senhor nos traz agora algo que eu quero comunicar à igreja, porque após o retiro nós vamos retomar a nossa escola bíblica teológica. A escola bíblica volta com força, volta focada na Bíblia, na palavra. Nada de muita preocupação com teologia, mas com o conhecimento da palavra de Deus, tendo o presbitério da igreja à frente da instrução da igreja, instruindo os irmãos acerca das coisas como devem ser. Tudo isso o Senhor está fazendo por causa da leitura bíblica. Só isso. Agora presta atenção, sejam perseverantes, obedeçam no grupo familiar. Irmão, vamos fazer o seguinte, nós vamos ver outra coisa aqui no grupo hoje. Não, nós vamos, a não ser que Deus faça uns tardalhaços lá diferente. Parece um demoniado, você vai ficar 3 horas com ele lá, aí não dá para ler estudo mais, né? Mesmo assim, depois ainda dá para... Eu lembro que a gente, quando a irmã Noemi se converteu, a gente ia para as reuniões do grupo familiar, nunca sabia o que ia acontecer naquela reunião. Eu só sabia de uma coisa, ela ia ficar possessa. Minha filha chegou a falar assim um dia: pai, cadê? Não sei nem se a Elisa lembra disso. Cadê a Elisa? Elisa vem? Vai for banho. Aí, bem assim: pai, vai ter hoje demônio? Eu gostava da reunião. Reunião do tipo, negócio ela gostava. Ô, negócio, reunião boa essa. E o pai urrando, sofrendo, brigando com aquela. E ela encantada com aquela reunião. Ô, reunião boa essa. Ô, reunião de fogo essa. Mas a reunião é o lugar da manifestação do Espírito de Deus. Vai lá, obedeça, leia. Nós vamos ler a Bíblia toda do grupo familiar. E aí, irmãos, o que vai acontecer se nós perseverarmos? O avivamento vem, irmão. Só que o avivamento ele não vem assim, daquele fogo de palha cheio de emoção, não, sabe? Eu estou cansado desse negócio. Aí o pregador fala assim: você nunca mais será o mesmo. No outro dia o cara vai e faz a mesma coisa. Eu cansei desse negócio, cansei daquelas pregações emocionais, cansei desse negócio também. Porque na minha cabeça, irmão, avivamento ele é pessoal, ele vem primeiro, a chama acende aqui dentro, ela começa a queimar, e essa chama vem com a palavra de Deus. Não pode vir de outra maneira, não vem de outra maneira. A fé vem pelo ouvir, e o avivamento que Deus quer para nós chama-se fé. Fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, só fé, somente a fé agrade a Deus. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não tem caminho para nós. É batalha, é quarto de guerra, é disciplina, é sofrimento, é esforço. Vai ter que ser assim. Esse evangelho não vem como a chuva caiu do céu assim,
Não, o Evangelho vem na consagração, na dedicação, no tempo que eu tenho ali. Eu vou ter que desligar o celular para poder ver a palavra. Ou pelo menos ler a palavra no celular. Mas 2016 será o ano que Deus vai quebrar essas nossas contradições. Primeira contradição, irmãos, está lá em Tiago 1,22. Nós ouvimos a palavra, mas não a praticamos. Abre lá, Tiago 1,22. Olha lá. Vamos em Tiago. Primeira grande contradição. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Entenderam, irmãos? Entenderam? Primeira contradição que eu preciso quebrar em 2016, na minha vida. Deixa eu falar uma coisa com você. Sabe o que é a contradição? É você falar uma coisa e fazer outra. Você não viver conforme o que você... E entre nós existe muito essa mania. Crente tem que mostrar que é forte. Crente tem que mostrar que ele está bem. Crente tem que mostrar que está tudo jóia. Crente é um povo... Quando Deus quer nos levar a situações de humilhação, de rendição, de pó no rosto no pó e busca da sua face. Primeira contradição que Deus quer que quebremos: sermos praticantes da palavra, irmãos, e não somente ouvintes. O que é praticante da palavra? É receber a palavra, ler a palavra e viver esta palavra no nosso dia a dia. Não foi assim que a Disa compartilhou conosco aqui naquela quinta-feira? Não foi esse despertar que o Senhor fez na vida dela? Segunda contradição, Tiago 2, 8 a 9. Olha lá, agora segundo capítulo, 2, 8 a 9. Diz assim: se vós, contudo, observais a lei régia, que é a palavra de Deus, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Diz o seguinte, que nós vivemos uma contradição. Nós falamos que amamos o próximo, mas continuamos fazendo acepção de pessoas, olhando e medindo o irmão de cima e embaixo, se aproximando daqueles que culturalmente estão mais próximos de nós, ou que nós muitas vezes vemos com interesse neles, ou porque é mais bonitinho, ou mais, sei lá, mais interessante, ou tem mais recursos. Falamos que amamos, mas separamos as pessoas. Deus quer que você quebre essa contradição na sua vida. Deus quer que amemos a todos os irmãos. Todos. Eu vou nesse casamento porque vai ter um cerimonial arretado. Desse eu não vou não, porque o irmãozinho deve ter uma torta lá, tortinho, um bolinho daquele, bem. Irmãos, eu vou dizer para vocês que os melhores rangos da minha vida eu fiz na favela. Casa de pobre, come-se bem. Mas eu como na casa de rico também, mas eu sempre derrubo um copo, sempre faço uma besteira na mesa. Porque é tanta coisa que não pode tocar, vida de cristal, não sei o que, eu fico... Chego lá, tem garfo aqui, não sei o que, eu falo, acabou, já não sei mais o que faço. Aí na casa do povo fala assim, fui lá na casa de Joana, Joana, vai pegar na panela. Eu falei, livre, me deixaste livre, Senhor. Fui lá na panela, irmãos, enchi aquele trem lá e peguei aquele pedaço de costela lá. Joana está aí? Joana mora lá, irmão, onde o vento fez a curva, lá em Cariacica. Quando eu cheguei lá, eu falei, vou com o carro, eu rodo para lá, sobe que desce ali, tá. Irmãos, quando eu virei a rua, que eu cheguei na casa de Joana, que eu parei o carro, frente ao mochuário. Eu falei, meu Deus
busque o lugar mais lindo. Irmãos, eu comecei a fotografar. Aí ela falou assim: o Juninho está deslumbrado com esse lugar. Ela ficou toda feliz porque eu amei o lugar que ela foi. Eu fui à casa do irmão lá no topo de um morro. Quando eu cheguei lá, eu fiquei só na janela. Aí ele falou: ô irmão, vem aqui. Eu falei: irmão, que vista que o irmão tem aqui. Ah, eu já estou acostumado. Eu falei: pois é, então deixa eu ficar olhando aqui. O irmão fica feliz porque você se agradou do lugar onde ele mora. Mas não, temos que amar sem fazer acepção de pessoas. Você abraça o menino cheirosinho, mas abraça também o melequento. Abraça. Pega o papel higiênico, papel não, esse negócio de... Vem cá, filho. Ajuda o menino, faz uma limpeza no narizinho do menino. Eu vejo meus colegas professores, eles adoram os meninos de lacinho no cabelo, cheirosinhos. O menino chegou fedendo, chegou sem saber. Deus me livre. Eu vou lidar com um ser humano desse? Eu falei: a gente tem que aprender a lidar com gente, afinal eu também sou gente. Acepção. Você bate o olho do menino e você fala: esse não passa comigo. Desgrama essa. Irmãos, é sério. A Bíblia diz aqui que nós estamos sendo arguidos pela lei como transgressores. A lei do amor, a lei maior. Outra contradição que vemos, Tiago 2, 14 e 17. Vamos lá, Tiago 2. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? A fé sem obras? Se o irmão ou uma irmã estiver encarecido de roupa e necessitar de alimentos cotidianos, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, meu irmão, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Você sabe por que Paulo elogiou a igreja aos filipenses? Não foi porque eles eram assim. Os bereanos ele elogiou porque eles eram os admiradores. Mas sabe por que ele elogiou os irmãos filipenses? Porque eles eram... soltavam. Tesoureiro da igreja aí, ó. Amém. Olha, gente, eu passei, Paulo dizendo, olha, eu passei fome e necessidade. Nenhuma igreja se associou comigo na minha dificuldade. Está escrito ou não está? Apenas vós, ó filipenses. Só vocês. Apóstolo. Hoje os apóstolos aí estão da fé. Ninguém se associou comigo. Só vocês. Uma igreja generosa. Que ajuda. Irmãos, a Bíblia diz: dizemos que temos fé, mas não temos obras. Logo, estamos no salmo. E obras, irmãos, não é só fazer uma ajuda aqui, não. Obras é no seu dia a dia, no seu trabalho. Lembrem o que a irmã Tininha falou aqui no final? Quando você tiver condição de ajudar alguém, naquele momento, ajude, faça, não negue aquela ajuda, porque ela vai voltar para você. Então, é outra contradição. Vivemos dizendo que temos fé, mas não temos obras. Outra contradição, Tiago 3, 9 e 10, abre lá, Tiago 3, já estou acabando, viu, irmãos? Tiago 3, 9 e 10. Qual é a contradição que diz aqui? Com ela bendizemos ao Senhor, com a língua, Deus e Pai, mas também com ela amaldiçoamos homens feitos à imagem, à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Ou seja, com a mesma língua que bendizemos,
também amaldiçoamos. Isso é uma contradição que nós vamos ter que quebrar com essa contradição nesse ano que está começando. Está na hora de a gente mudar isso. Vocês estão vendo como a carta de Tiago nos confronta? Agora, como é que um crente, como é que uma pessoa que não lê, que não medita no que está escrito, vai se apropriar dessas verdades? Não tem como. É só com a palavra de Deus que nós vamos viver a realidade deste Evangelho, irmãos. Isso é maravilhoso. Com a mesma língua que bendizemos, também amaldiçoamos. Vocês já perceberam como isso, como nós somos surpreendidos muitas vezes com certas colocações que soam mal até os ouvidos da gente acerca de irmãos? Então vamos vigiar a nossa língua, porque ela é o elo mais importante para aproximar você do reino das trevas. A língua. Herodes diz às vezes assim: toda vez que você tiver um pensamento mal acerca do irmão, e você quer desejar falar mal desse irmão, transforma esse pensamento em oração. Assim ele diz. O que exige uma caminhada de fé e consagração e disciplina. Então vamos fazer o seguinte. Quando acabar a reunião aqui hoje, que alguém chegar para você para falar mal do pregador, você vai falar assim: cala a boca, Satanás. Tá bom? E o chegou a ficar vermelhinho lá. Cala a boca, Satanás. Fala mal do irmão, não. Não precisa falar que é o anjo da igreja, não, tá? Fala mal do anjo da igreja, não. Tem esse negócio agora. O anjo da igreja fala mal do anjo. Tem esse negócio. Fica tranquilo quanto a isso. É Norival, professor Norival. Mas não fale mal de mim, por favor. Viu, filho? Tá bom? Ô, irmão, então ore por ele. Mas você viu o que o irmão falou? Traga a pessoa de volta para a palavra. E as pessoas ficam me olhando assim. Oh, meu Deus. Caminhando para o finalzinho. Outra contradição. Tiago 4,3, irmão. Olha lá. Tiago 4,3. Glória a Deus. O que diz aí? Hein? Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Olha outra contradição muito comum entre nós. Pedimos muito, mas não recebemos. Porque Deus conhece a natureza do meu pedido. Deus sabe o que eu estou pedindo. É pensando em mim mesmo, e não em quem realmente necessita da minha oração, do meu pedido, da minha ajuda. Curioso isso. Pedimos e ainda pedimos mal. Temos um Deus que pode dar tudo, mas pedimos mal, porque pedimos pensando em nós, em satisfazer as nossas necessidades. Olha o que é a maturidade. Onde é que você conhece um homem maduro, um crente maduro? Quando ele pede menos para si e mais para quem realmente necessita. Aí você sai do plano da oração pessoal para a intercessão. Você se torna uma pessoa que vai interceder, porque você vai a outro plano, outro patamar de vida espiritual com Deus. Mas eu percebo que nós normalmente estamos muito preocupados em resolver os nossos problemas, e vamos para as reuniões, e vamos para o monte, vamos para o vale. Minha preocupação é resolver o meu problema. É um evangelho muito hedonista. Nós estamos preocupados com o nosso prazer, a nossa satisfação, e não satisfazer a necessidade do Senhor. Portanto, irmãos, é uma contradição, sim,
o Senhor nos levante como servos maduros e intercessores. Gente desapegada, desapega de si mesmo, e vamos interceder pelas pessoas que necessitam. Entenderam, irmãos? Eu acho isso maravilhoso. Isso é maravilhoso. Penúltima contradição. Tiago 4:4. Está escrito o que aí? Infiéis, não compreendeis que a inimizade do mundo, que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Qual é a contradição que nós temos que romper, irmãos? Dizemos que somos amigos de Deus, mas não abrimos mão da amizade do mundo. Nós estamos presos, atados a este chão aqui. Eu digo isso de experiência pessoal. Não somos capazes de abrir mão, renunciar coisas do mundo que estão trazendo danos à minha vida espiritual. Eu fico ali preso, aprisionado a esses conceitos, valores e princípios mundanos. Quanto mais um servo se aproxima do Senhor, maior é o preço que ele vai ter que pagar, irmãos. Não tenho dúvida disso. Eu não tenho mais dúvida disso. Maior é o preço que nós vamos ter que pagar, inclusive de renunciar a muita coisa neste mundo. Isso é condição sine qua non para quem se aproxima do Senhor. Primeiro, porque se encanta com aquilo que é do Senhor, aquilo que vem do Senhor, né? Isso é fundamental na vida do crente. Dizemos que somos amigos de Deus, mas não abrimos mão da amizade do mundo. E por fim, Tiago 4,17, e eu encerro aqui. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecado. E aí, aquilo que eu já falei, sabemos que devemos fazer o bem, mas não fazemos. Por que eu estou colocando isso aqui para os irmãos? Esta mensagem, irmãos, ela foi dada exatamente 6 meses atrás, no grupo familiar. Esta mensagem que eu falei aqui agora, 6 meses atrás, essa mensagem foi trabalhada no grupo familiar. Aí eu pergunto a vocês, presta atenção nisso aqui. Nós estudamos 8 cartas, 27 capítulos dessas 8 cartas, mais o Evangelho de Lucas, 2 capítulos, 654 versículos foram lidos nesses 6 meses de grupo familiar. Eu fiz a conta, 654 versículos. Qual versículo destes 654 surtiu tanto efeito na sua vida que fez você mudar alguma coisa nestes 6 meses que nós passamos lendo a palavra de Deus? Apenas um. Cita apenas um que você leu nestes 6 meses e que você falou: eu vou viver isso aqui, eu vou fazer isso que está escrito aqui. Eu não estou fazendo, eu vou fazer isso aqui, eu vou me disciplinar, o Senhor vai me ajudar, eu vou viver este Evangelho, isso que eu aprendi aqui. Qual? Foram 654 versículos lidos, compartilhados, ministrados, memorizados, vários deles. Qual? Tenta lembrar de um aí que mudou a sua vida. Eu acho que é aí que nós temos que começar a pensar. O que é a Bíblia para mim? O que este livro representa para mim? O que este livro está mudando na minha vida? O que este livro está afetando o meu comportamento? Em que ele está transformando as pessoas que estão ao meu redor? De que forma eu consigo, pela graça de Deus, vivendo o que eu estou aprendendo, influenciar as pessoas que estão ao meu redor? Eu quero deixar isso para vocês no início deste ano.
Irmãos, saia daqui hoje. Eu estou pedindo aos irmãos, eu estou fazendo um apelo aos irmãos. Saia daqui hoje com uma oração no seu peito, na sua mente. Senhor, dá-me força, dá-me graça, dá-me vitória sobre a minha preguiça, sobre a minha falta de disposição para ler a tua palavra. O que vai acontecer quando todos nós começarmos a transbordar deste livro é que nós vamos ter que ter 3, 4 microfones aqui dentro. Todo mundo vai querer relatar experiências que teve com a palavra de Deus durante a semana. Hoje mesmo, o Senhor me trouxe experiências fortes no meu quarto. Fortes que eu digo, irmãos, experiências racionais, experiências de ler a palavra e falar, meu Deus, estou saindo daqui deste quarto diferente hoje. Aí, irmãos, vocês brincam, eu brinco muito com vocês quando eu falo em Holy Spirit, né? Eu brinco muito com vocês, né? Quando essa menina estava falando aqui que ela ama o Espírito Santo, do jeito que eu não sei falar, irmãos, aquele jeitinho dela. Irmãos, eu amo o Espírito Santo, sou apaixonada pelo Espírito Santo. Eu fiquei tão doido ali que eu quase dei um voo. Tem Holy Spirit. Agora presta atenção. O que é que acontece quando as pessoas se aproximam de você e convivem com você e elas começam a perceber que você tem um ingrediente extraterrestre? Amém? Extra, é sobrenatural. Eles começam a perceber. Mas como é que eles percebem? Eles vão perceber se você vive de acordo com o que está escrito. Não se engane. A vara de medir é a Bíblia. A vara de medir é a Bíblia. As pessoas vão perceber, elas podem nem falar. E o Espírito Santo só terá credibilidade para as pessoas se a sua vida condizer com aquilo que você, com aquilo que está na palavra de Deus. Senão o Espírito Santo vai ser só uma expressão a mais na sua boca. Só mais uma expressão. E aí é que eles vão vigiar, vão olhar, vão perceber o viver. E só tem um jeito da gente ser diferente, irmãos, é lendo a palavra de Deus. Eu profetizo nessa hora, em nome de Jesus, que 2016 será o ano em que a Igreja Vitória vai se voltar apaixonadamente para as Escrituras. O ano da sã doutrina, e nós vamos ver gente sendo curada pela autoridade da palavra de Deus, curada de males emocionais, psicológicos, carências afetivas, sofrimento por causa de rejeição, porque vai pegar a palavra vai receber pela palavra o abraço do Espírito, vai perceber que o Espírito Santo está cuidando, está tratando, está preenchendo, está enchendo. Nós vamos começar a receber direção para evangelizar, para sentar perto de alguém. Estou falando, você vai ter que fazer igual a Jennifer faz dentro de um ônibus. Eu não faço um negócio daquele. Falei com o Rogério, só acontece um negócio desse e falar comigo assim, ó, só se ele levantar, aí vai ter que levantar não sei como, e vai ter que abrir minha boca e vai botar a palavra na minha boca assim,
porque eu sou um cara bem reservado para esses negócios. E olha que eu sou falador. Mas você vai sentar ao lado de uma pessoa, o Espírito Santo vai usar você da maneira que ele quer, aproveitando as oportunidades. E Deus vai trabalhar com você. E você vai ver as obras das suas mãos sendo confirmadas. Deus confirmando a obra das suas mãos de forma natural, sem precisar de coisas extravagantes. É um viver normal cristão. É um viver normal cristão. E Deus te usando e te abençoando e te prosperando poderosamente. Tudo por causa da palavra dele. Porque a palavra dele, ele cumpre o que está na palavra dele. Ele é fiel ao que está na palavra dele. Ah, Deus é fiel a mim, mas eu estou na safadeza. Uma ova, desculpa a expressão. Deus é fiel à palavra dele. E o que ele faz é por causa da palavra dele. Não é por causa de você não, bobão. Babaca. É por causa da palavra dele. Ele faz para honrar o que está escrito. E se a gente se voltar para o livro, irmãos, eu estou pregando isso desde o ano passado. Aliás, acabou 3 dias do ano passado. Desde o início do ano passado. Eu não consigo pregar outra coisa. Porque a revolução silenciosa vai acontecer na sua vida. Sem precisar de ninguém botar a mão na sua cabeça. Mas a revolução silenciosa vai acontecer. Quando você se apaixonar pela palavra e começar a ler a palavra. Estou sem vontade, vai ler assim mesmo. Lê assim mesmo. E agora eu não sei se é porque eu estou ficando velho, mas estou perdendo sono, irmãos, de noite. Levanto para o banheiro. Viu, Nilson? Passou dos 50, começa esse negócio. Aí, irmãos, eu volto para a cama. Minha mulher dorme com a bênção. Daqui a pouco eu viro para lá, viro para cá, viro para cá. Vem de acordar a menina. Vem de acordar a menina. Minha menina, vem de acordar. Aí eu saio na ponta do pé. Eu já sei o que está acontecendo. Aí passa na minha cabeça assim, toma um remedinho. Eu falo, arreda, Satanás. Não tô mais não. Vou lá para minha copa, ligo o ventilador, porque tem estado muito quente. Esse dia eu cheguei na copa e encontrei lá Sadraque, Mesaque e Abednego. Estava lá na minha sala, na minha copa. Falei, o que vocês fazem aqui, menino? O que você faz aqui, menino? O que vocês fazem aqui? Ele falava, está quente. Está bem quente aqui. Senta ali, o ventiladorzinho ligado, liga lá para a janela. Irmãos, eu não ouço nada, eu ouço só o barulhinho da geladeira. E a palavra vai saindo, vai fluindo, sabe? Isso é graça de Deus. Eu estou rindo agora do que eu falei. Depois é feito retardado. Agora que eu estou rindo do que eu falei. Anos depois. Mas leia a palavra de Deus. A palavra de Deus é o Dobrá. O que é isso? Aquilo que foi dito, declarado pela boca de Deus. Escondi tudo que eu ouvi da sua boca. Tudo que eu ouvi do Senhor, eu escondi aqui dentro, guardei aqui dentro, para não pecar mais contra o Senhor. É aí que vem a vitória em Cristo Jesus. É aí que vem a vitória no casamento. É aí que vem a vitória na criação de filhos. Porque as pessoas vão falar com você, olha aqui, ó, disciplina o moleque, hein? Disciplina, vai. Ah, Senhor, mas é o meu bebezinho, ele é tão lindo, ele está dando uns tapas na minha cara, tá fazendo umas coisas assim na escola, xingou o presbítero na reunião, ele está meio rebelde, parece que é uma criança, irmão. Oh, Senhor, ele não é uma criança, ele vai crescer. Aí você vai na Bíblia, não, vai na disciplina, castiga o infeliz. As notícias já está lá, a mãe vai. Ah, Senhor, não, Senhor, eu prefiro ficar com a psicologia moderna, porque a psicologia moderna é maravilhosa. Então fica com ela. Depois vai ver o que vai acontecer com você. Olha essa coisinha linda que nasceu aqui no seu colinho aí. Vai, dá asa para ele. Deixa ele crescer e entregue a si mesmo. Deixa. O que vai fazer com você amanhã?
nada com a Bíblia, vamos viver o que está escrito aqui. Eu vou parar. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.